O senador Lazier Martins pediu, em pronunciamento nesta terça-feira, que seja discutida em plenário a proposta de emenda constitucional de sua autoria que modifica a maneira como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele elogiou recentes editoriais sobre o tema publicados pelo jornal O Estado de São Paulo. O parlamentar considera que, mesmo que seja de forma remota, o debate deve ser iniciado já, para que mais adiante a proposta seja votada, levando-se em conta que em novembro deverá se aposentar o ministro Celso de Mello. E no ano que vem, o mesmo ocorrerá com o ministro Marco Aurélio Mello. Lazier Martins lembrou que tem aumentado a insatisfação de milhões de brasileiros com a atuação de diversos ministros do STF e atribuiu os problemas à forma como é feita a escolha desses magistrados pelo presidente da República por critérios que, segundo o parlamentar, muitas vezes atendem a interesses políticos ou até pessoais do mandatário. A minha proposta é que haja uma comissão de juristas que escolhe uma lista tríplice que vai, então sim, para o presidente. Aí o presidente seleciona um nome e manda para a sabatina do Senado. Essa matéria é oportuna, é urgente, é necessária, afirmou. As informações são da Agência Senado. Assista. Senhoras senadoras, senadores, espectadores, eu quero aproveitar essa oportunidade para saudar os editoriais do jornal O Estado de São Paulo, de domingo, anteontem, e o de ontem. Os dois editoriais versando sobre o mesmo assunto, a preocupação com as indicações para o Supremo Tribunal Federal. Uma preocupação muito adequada, que é de milhões de brasileiros que não estão satisfeitos com os procedimentos de alguns ministros, não todos, há exceções, alguns abusos e um certo desprestígio que, lamentavelmente, vem sofrendo a nossa Suprema Corte. Os editoriais tratam disso e sublinham que é necessário mudar o método de indicação dos ministros da nossa Suprema Corte. Exatamente o que estou propondo desde que cheguei ao Senado, em 2015, com a PEC número 35, onde proponho mudar a sistemática de indicação. Não mais a vontade monocrática, exclusiva do presidente da República, porque nesses últimos anos, os presidentes da República têm indicado ministros para o Supremo de conveniências ou afinidades partidárias, ideológicas, políticas, amizades pessoais ou até mesmo conveniências preparatórias para uma hipótese se um dia tiverem que responder ação perante o Supremo Tribunal Federal. Então isso não dá, isso não funciona. E o jornal O Estadão lembra que não é assim na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, que é de onde o Brasil copiou, mas lá uma sabatina de candidato leva dias e dias a rigor nos questionamentos, o que não tem acontecido no Brasil. Então, eu quero saudar esses editoriais muito oportunos, porque daqui a pouco tem votação para aquele que substituirá Celso de Mello no Supremo. No ano que vem tem Marco Aurélio Mello. Então, nós estamos com a PEC 35 pronta para votação em plenário. Recebeu uma preciosa contribuição do relator, que é o eminente e culto professor e senador Antônio Anastasia, aprimorando o projeto. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu apelo ao presidente do Senado para que permita que já comecemos a trabalhar com a discussão em plenário, mesmo nesta situação de deliberação remota, para que cheguemos nos próximos meses a uma decisão desta PEC, mudança da sistemática. Minha proposta é que haja uma comissão de juristas que escolhe uma lista tríplice,
que vai então sim para o presidente. Aí o presidente tira o nome e manda para a sabatina do Senado. Essa matéria é oportuna, é urgente, é necessária e espero ter a compreensão dos meus pares, seguramente em sintonia com uma vontade de milhões de brasileiros. Ontem, na tarde e noite, nós votamos o projeto das fake news. Por 44 a 32, houve a vitória do projeto. Votei contra, como já havia anunciado. Votei contra por ser uma matéria fora de hora, porque houve um ato do presidente do Senado de que, durante as deliberações remotas, votaríamos apenas matérias relacionadas à pandemia e suas consequências. Portanto, incompreensível a precipitação, a votação e discussão de afogadilho, assodada deste projeto de lei, que diz respeito à regulamentação e com muito conteúdo de censura àqueles que usam as mídias sociais. Portanto, inadmissível essa pressa. Não houve nenhuma audiência pública, não houve sessão presencial, como deveria acontecer. Portanto, uma votação e uma discussão precipitada, que eu só entendo, e fiquei sempre intrigado com essa pressa, como algo que deveria e que quer proteger poderosos, porque tem havido, nos últimos meses, manifestações sofridas, indignadas, decepcionadas, de grande parte de brasileiros com desmandos, com desvios de condutas, de autoridades notórias, bem conhecidas. Repito, a matéria foi precipitada, tomara que volte para o Senado, porque ela tem enorme relevância e merece uma lei muito mais aperfeiçoada desta que o Senado votou ontem à noite. E espero que a Câmara faça devidas correções e que venha de volta para o Senado. É uma pena, lastimável, que no momento em que há outras matérias muito mais justificáveis, como, por exemplo, a prisão em segunda instância, a contribuição do Senado para a pandemia, não houve até agora nenhuma contribuição. O projeto dos juros, no caso do cheque especial e do cartão de crédito. Nada disso está tendo prioridade, mas a das fake news teve uma impressionante prioridade. Isso está errado. Meus amigos, tudo bem? Deputado federal Felipe Barros. Eu quero conversar com você um pouco sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela engloba alguns tipos de liberdade de expressão, algumas espécies. Eu estou me referindo, por exemplo, à liberdade de pensamento. Me refiro também à liberdade de manifestação, seja na internet ou pessoalmente. A própria liberdade de imprensa. A liberdade de expressão se refere também ao direito à reunião, à livre associação de pessoas. Tudo isso é englobado pela liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão nunca foi tão atacada no nosso país como nos últimos tempos. Nós tivemos ano passado a revista Cruzoé censurada, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, a CPMI da censura, CPMI das fake news. E falando em Congresso Nacional, ontem foi um fatídico dia para os defensores da liberdade. Ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2630 de 2020, que ficou popularmente conhecido como o projeto das fake news, mas na prática é o projeto da censura. É o projeto que cria no Brasil um comitê da verdade, aquilo que pode ou não ser dito. É o projeto que quer censurar você que utiliza as mídias sociais. Enfim, é um lixo de um projeto. Estou aqui com ele, me dediquei lendo ele na tarde de hoje. É lamentável que o Senado Federal, inclusive, tenha aprovado um AI-5. Esse projeto é o AI-5, está censurando a população brasileira. Então, para combater, ou como uma das formas de combater essa violação à liberdade de expressão,
que é uma garantia constitucional, inclusive, estou aqui criando a Frente Parlamentar Mista, ou seja, que envolve deputados e senadores, em defesa da liberdade de expressão. O que nós queremos com essa frente parlamentar é unir todos os deputados e senadores que defendem a liberdade, de expressão, que são contra este projeto que é abjeto. Inclusive, inúmeros espectros políticos têm se posicionado contra esse projeto. Pessoas da esquerda, pessoas da direita, de centro, enfim. Todos aqueles que defendem a liberdade de expressão estão aqui convidados para estar nessa frente parlamentar que vai sim se posicionar contra as inúmeras violações da liberdade de expressão. Nós vamos trazer as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Vamos mobilizar quem quer que seja, diversas pessoas no Brasil inteiro, para impedir que esse projeto vá adiante, que esse projeto seja aprovado. Se tiver que entrar na justiça, a gente entra na justiça pela frente parlamentar, porque isso tem mais peso. É uma frente parlamentar que está entrando na justiça. Portanto, para que essa frente seja criada, eu preciso de 198 apoiamentos de senadores e deputados. Então eu peço para você me ajudar nessa missão. Eu já tenho compartilhado aqui, estou mandando para alguns deputados para eles assinarem. Como a gente está aqui fechado, não tem sessão presencial, só sessão no celular, sessão virtual. Então é o seguinte, os deputados e senadores precisam entrar no sistema da Câmara, digitar lá o código, que é o CD 2096 72 83 2500. E aí eles vão apoiar a criação dessa frente parlamentar. Então me ajude a cobrar o deputado e senador, aqueles que defendem a liberdade de expressão, aqueles que não querem uma censura no nosso país, que não querem uma ditadura no nosso país, para que eles possam nos ajudar na criação dessa frente parlamentar, que vai sim atuar. Não vai ser como muitas frentes aí que, enfim, não atuam muito. Essa vai ser ativa. Nós não vamos deixar que a censura, que o AI-5 seja instaurado no nosso país. Então me ajude aí pressionando o seu deputado, o seu senador, para que a gente consiga esse número de apoiamentos o quanto antes para a frente começar a funcionar. Um grande abraço, fiquem com Deus.